Jesus, o nosso Mestre, nos inspire agora e sempre, e que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. O tema proposto na tarde de hoje é aprendendo a viver e a conviver com a diversidade social. Nós entendemos que esse tema é um tema atualíssimo, pelo momento desafiador que nós nos encontramos no planeta, no nosso país. Então, primeiramente, nós vamos ver o que é diversidade social. Diversidade social é o encontro de pessoas de diferentes lugares e com experiências de vidas diversas. Então, é um encontro de pessoas de diferentes lugares. Então, nós podemos ver que, se nós pensarmos espiritualmente, nós vivemos num planeta onde reencarnam pessoas de diversos lugares da espiritualidade. Mas também, se nós olharmos o país onde nós vivemos, que é o Brasil, nós vimos que nosso país ele recebe pessoas também de diversos lugares, de diferentes lugares. Portanto, nós temos uma diversidade de pessoas aonde nós estamos. E aqui se diz com experiências de vida diversas, porque as pessoas vêm com suas experiências, elas vêm com seus saberes, com aquilo que aprendeu, com aquilo que ela traz de existências anteriores, mas também de lugares aqui reencarnados já, traz experiências, culturas que ela pode se somar às nossas. E diante disso, nós temos uma diversidade muito grande. E diante dessa diversidade, nós podemos dizer que nós temos grandes oportunidades de aprender, grande oportunidade de poder compartilhar com essas pessoas e grande oportunidade de aprender com elas. Olha só que coisa sensacional, que coisa maravilhosa é essa diversidade. E aqui continua, inclui variadas etnias. Etnias são um grupo de pessoas, que tem em comum algumas características, por exemplo, pai, mãe, irmão e irmã. Então, etnias, essas variadas religiões, culturas, idiomas, identidade e gênero, classe social, níveis de educação, ritmo de aprendizagem, pontos de vistas e habilidades únicas. Olha só quanta coisa nós temos aqui ao nosso redor. Se nós olharmos ao nosso redor, ou aqui dentro mesmo dessa sala, e procurarmos cada um de onde veio, em que lugar que veio, ele traz consigo experiências que podemos aqui compartilhar e aprender com elas. Então, essa diversidade, ela é extraordinária. E dentro de um lar também, dentro da nossa casa, nós viemos também, encontramos pessoas que muitas vezes, como somos únicos, nós também pensamos diferente dentro dos nossos lares. Por isso a questão da paciência, da tolerância, da compreensão, e a cada dia nós vamos aprendendo mais. Então, essa diversidade social, ela é extremamente importante para nós e uma grande oportunidade de aprendermos, quando assim nós nos colocamos à disposição do aprendizado. Porque muitas vezes também, diante de todo esse caldo que se existe diverso, muitas vezes, e é um momento que nós estamos vivendo, é de não aceitar o outro como ele é. Porque muitas vezes nós queremos que a
outra pessoa seja como nós queremos que ela seja, e não aceitamos ela como ela é, não aceitamos ela como uma pessoa que nós falamos que é diferente, né? Mas é um ser humano, é um filho, uma filha de Deus, que traz as suas características e que nós precisamos respeitar, precisamos entender, precisamos compreender, da mesma maneira que as outras pessoas também nos compreendem, nos respeita. Então é isso que precisamos ter diante dessa diversidade, dessa oportunidade, dessa escola maravilhosa do qual nós vivemos, que é o planeta Terra. Então, no livro dos Espíritos, nós encontramos esse assunto lá na questão 52, 53 e 53A, que nos fala da diversidade das raças humanas. Então é importante também nós, ao sairmos aqui, nós estudarmos também o que nos fala a doutrina espírita. E é importante, diante dessa diversidade, desse local onde nós estamos vivendo, sempre reconhecer que nós precisamos aprender, sempre valorizar a outra pessoa, sempre valorizar aquilo que a outra pessoa nos traz de saber, né? Nos traz de cultura. Então é esse valor que precisamos dar a todas as pessoas, e temos que acolher aquele que chega, aquele que está chegando aqui no nosso planeta, aquele que está chegando como nosso vizinho, aquele que está chegando no nosso bairro, aquele que está chegando na empresa onde nós trabalhamos, enfim, aonde estiver chegando alguém, é importante desse acolhimento, porque todos nós necessitamos desse acolhimento aonde nós formos, né? Porque é uma questão da pessoa chegar e ter uma sensação de pertencimento, de pertencer àquele lugar, àquele ambiente. Então é muito importante que nós possamos ter essa postura aonde nós estivermos. Algo muito extraordinário dentro da doutrina dos Espíritos, que vai quebrando, você vai desconstruindo, não é destruir, é desconstruir alguma coisa em relação a essa questão de exclusão, essa questão de gênero, né, que temos bem vivo na nossa sociedade hoje, é a reencarnação. A reencarnação é uma bênção divina. Por quê? Porque em uma encarnação, numa existência, nós nascemos com o sexo masculino. Na outra encarnação, nós nascemos com o sexo feminino. Na outra encarnação, nós estamos numa posição social. Na outra encarnação, nós estamos em outra posição social. Então, é em diversas posições que nós precisamos estar para poder aprender aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. Então estamos sempre aprendendo. Então a reencarnação, a doutrina dos Espíritos nos ensina que em cada vez nós viemos diferente, e é tudo um aprendizado. Isso é necessário que nós possamos caminhar e ter essas várias experiências para quando nós chegamos. E aí nesse caminhar, conforme o nosso comportamento diante de tudo isso, nós vamos angariando recursos e vamos caminhando até chegarmos à perfeição. Lembremos sempre que a perfeição que Jesus nos falou, ser de perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito, é a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é somente a de Deus. E lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores e benfeitoras espirituais qual a finalidade da reencarnação, e eles respondem: Deus a impõe para a perfeição. Ou seja, nós viemos reencarnando, caminhando nesse caminhar para podermos chegarmos à felicidade, à perfeição relativa. Quem de nós não quer ser feliz? Todos nós queremos. E a doutrina dos Espíritos
Espíritos, ela nos ensina que não existe penas eternas, né? A doutrina dos Espíritos nos mostra que nós, quando erramos, quando equivocamos, primeiro precisamos arrepender e depois reparar os nossos erros. Então, aqui no planeta Terra, nenhum de nós veio aqui para sofrer, nós viemos aqui para aprender. E quando nós nos colocamos na posição de aprendizes, com certeza nós caminhamos melhor, nós caminhamos sabendo quem somos nós. E essa questão do saber quem somos nós é extremamente importante. Nós temos um olhar para nós entendermos que nós temos limites. Todos nós temos limites, todos nós ainda erramos, todos nós ainda equivocamos, porque somos seres humanos, né? Ainda nos desequilibramos no nosso dia a dia, com situações que nos acontecem. Por quê? Porque somos seres humanos, então estamos aprendendo, mas é extremamente importante, né? É primordial reconhecermos os nossos erros, reconhecermos que precisamos aprender e nos esforçar para que possamos aprender. Existem dois caminhos, né, que precisamos trilhar para caminharmos e avançarmos na nossa senda do progresso. Primeiro é aprender e depois colocar em prática aquilo que aprendemos, ou seja, aprendizado e trabalho. E é isso que nós precisamos para esse nosso caminhar. É isso que necessitamos para esse nosso progresso. E diante disso, a doutrina dos Espíritos, o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, ele é a grande receita para nós enfrentarmos os nossos desafios no nosso cotidiano. Quando nós colocamos o Evangelho do Cristo e o iluminamos com a doutrina dos Espíritos, com certeza nós facilitamos mais a nossa caminhada, nós facilitando mais o nosso caminhar. E este olhar que nós vamos ter, primeiramente para conosco, para entender quem somos nós, para reconhecer quem somos nós, com certeza, a partir daí, nós vamos avançando e vamos a cada dia melhorando. Porque o nosso objetivo aqui é nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E a cada dia nós temos as condições. Nenhum de nós está aqui no planeta Terra sem ter condições de avançar, sem ter condições de solucionar os nossos desafios. Todos nós estamos aqui com as ferramentas necessárias para isso, mas para isso precisamos ter este olhar de humildade diante de nós, para entendermos quem sou eu, da onde eu vim, para o que eu estou fazendo aqui e depois para onde eu vou. Essas respostas a doutrina dos Espíritos nos traz, né, para que a gente possa conviver, viver e viver com essa diversidade tão grande que nós temos aqui, né? Lembrando que na natureza tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Se nós observarmos a natureza, quando nós falamos em natureza, nós falamos em todos os ambientes, esse ambiente, o ambiente da nossa casa, o ambiente onde nós convivemos, e também a natureza. Nós vamos ver que tudo se encadeia, tudo é solidário. A solidariedade está presente em todos os cantos, em todos os lugares da nossa vivência. A maravilha de ser diferente, né? A riqueza do aprendizado, de aprender com a outra pessoa, de você poder a cada dia aprender seja lá com quem for. Então essa diversidade de saberes, ela é necessária para nós, para que a gente possa sempre avançar, né? Aqui nessa questão dos saberes, lembramos aqui do educador Paulo Freire,
né, que trazia a pedagogia do sujeito. Quem é você? O que você traz de saberes para mim e que eu possa ensinar para você? Né? Então, essa é a pedagogia de Paulo Freire, que é extremamente alinhado à doutrina dos Espíritos, ao Evangelho do Cristo. É o respeito a outra pessoa, é o respeito ao seu saber, é o respeito àquilo que ela me traz para que possa me ensinar, e aquilo que eu posso compartilhar com ela. E quando nós ajuntamos esses saberes, com certeza nós contribuímos para um mundo melhor, nós contribuímos para um mundo mais solidário, um mundo mais de paz, um mundo mais de harmonia, de mais compreensão, de mais amor. É isso que necessitamos neste momento. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no homem de bem, lá se diz: o homem de bem é aquele que respeita as diferenças, a cultura, as raças, as etnias. É esse respeito que precisamos ter. Mas também nesse contexto podemos lembrar da biodiversidade também que existe ambiental. Quando nós lançamos o nosso olhar à nossa volta, quando nós vamos para a natureza e encontramos também uma diversidade, uma biodiversidade muito grande de fauna, de flora. Mahatma Gandhi dizia que a natureza, ela dá tudo aquilo que nós necessitamos, mas não dá tudo aquilo para a nossa ganância. Então, precisamos entender essa biodiversidade, porque sempre lembrando que todos os recursos naturais existentes na natureza, eles são finitos, eles não são infinitos, eles acabam. E se nós não respeitarmos a natureza, se nós não respeitarmos essa biodiversidade que existe, nós vamos cada vez mais com mais dificuldades, né? Então essa riqueza, essa variedade do mundo natural, os ecossistemas que existem à nossa volta, eles precisam ser preservados, né? Então, a cada dia, aonde a gente for, a gente precisa entender isso, né? Nós temos que atuar em todos os lugares onde nós estivermos. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os benfeitores e benfeitoras espirituais, perguntando o que é caridade na visão de Jesus, como Jesus via a caridade. E aí eles respondem a Kardec: benevolência para com todos, benevolência para com todos, para com tudo, para onde a gente estiver, aonde nós estivermos, nós temos a possibilidade de ter essa solidariedade, este amor, essa benevolência para com todos, para com todas e para com tudo. Indulgência para com a imperfeição alheia, respondem também os benfeitores e benfeitoras espirituais. Indulgência para com o outro. Nós falamos aqui que somos aprendizes, então temos que olhar a outra pessoa também como um aprendiz. Então somos todos aqui aprendendo. E quando nós temos este olhar de aprendiz e olhar o outro também como aprendiz, nós seremos mais indulgentes com a sua imperfeição. Porque quando nós vimos que ele cometeu um equívoco, quando ele errou, eu também vou entender que ele também é um aprendiz como eu, então ele também tem o direito de errar. Então, essa benevolência para com todos, essa indulgência para com a imperfeição alheia, e aí ele nos traz um terceiro item que é o perdão das ofensas, é o perdoar. É aquilo que Jesus veio aqui nos ensinar. Jesus, ele não veio aqui a passeio, ele não veio aqui fazer turismo, ele não veio aqui ser um teórico, ele veio aqui na prática. Ele falou
ele, acima de tudo, praticou, né? Então, quando se fala em perdão, ele perdoou no último suspiro que ele deu na cruz. Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nos conta os benfeitores espirituais que quando Jesus, né, desencarnou, a sua primeira tarefa foi ir até as ondas umbralinas para poder resgatar Judas, que tinha praticado apenas um equívoco, né? Então, lembrando novamente da doutrina dos Espíritos, que nos ensina que não existe penas eternas, que precisamos nos arrepender. Então Judas também teve o arrependimento e a reparação, né, daqueles equívocos que ele cometeu. Então a doutrina dos Espíritos, ela nos abre um horizonte extraordinário para nós, né? Grandes aprendizados para que a gente possa viver e conviver bem dentro de uma sociedade com uma diversidade de todos os sentidos, né? Seja cultural, seja material, seja de religiões. Precisamos respeitar a religião do outro, né? Irmã Dulce, ela ia na Casa do Caminho assistir palestras de Divaldo Pereira Franco. Conta Divaldo nas suas palestras que a irmã Dulce sentava na primeira cadeira da frente para assistir as palestras de Divaldo. E ia de hábito, é claro, era uma católica. Entrava à casa espírita, assistia a palestra e depois perguntava para o Divaldo ao final: Irmão Divaldo, a irmã do lado de lá tem algum recado para a irmã do lado de cá? A irmã do lado de lá que ela falava era a Madre Teresa de Calcutá. E Divaldo dizia que sempre tinha um recado de Madre Teresa de Calcutá para a irmã Dulce. E ela pegava depois e ia para a sua caminhada, ia para a sua casa. É isso que precisamos. As religiões não é para ficar se debatendo, não. A religião que não cumpre, que não se torna a pessoa melhor, ela não cumpre a sua finalidade, nos diz Kardec. Toda religião precisa cumprir a sua finalidade, que é nos tornarmos pessoas melhores. Não importa se é espírita, se é católico, se é protestante, se é budista. Nenhuma religião ensina alguma coisa ruim para alguém. Não, é sempre algo bom. Então é importante que nós tenhamos esse respeito. A questão do gênero é extremamente importante respeitarmos as pessoas, né? Respeitarmos as mulheres, que existe aí, né, uma complicação de mulher com o mesmo trabalho, com a mesma tarefa, né, ganha sempre a menos do que o homem. Ou seja, isso nós precisamos cada vez mais desconstruir isso. Então a nossa sociedade ainda tem muitas coisas a reparar. E nós precisamos a cada dia sermos aqueles que possamos fazer a diferença, porque nós temos a informação. A doutrina dos Espíritos nos traz a informação para nós, informações das quais elas são maravilhosas, né? Precisamos trabalhar com a inclusão. A inclusão é incluir a todos e a todas, é não deixar ninguém para o lado de fora. Essa inclusão é necessária e precisamos caminhar com compaixão, né? Com coragem, compreensão, né? Esse caminhar com tudo isso, com essa compaixão, com essa coragem, com essa compreensão, nós podemos tudo caminhar juntos e lado a lado, né? Juntos e aprendendo um com o outro, juntos e caminhando sempre
fazendo cada vez melhor e cada vez mais compreendendo, cada vez com mais coragem e cada vez mais com compaixão. Somos seres únicos, mas o outro também é um ser único, e vivemos dentro de uma sociedade, de uma coletividade. E Deus, como é maravilhoso, nos colocou na menor célula da sociedade, que é a família. Para nós aprendermos a viver e a conviver com o menor número de pessoas, para depois nós virmos aqui para fora e conviver e a viver com um número maior de pessoas, com uma diversidade maior. Jesus que nos fala isso no livro Jesus no Lar de Nélio Lúcio, no capítulo número 1, ele diz que nós aprendemos dentro do lar e exportamos aqui para fora aquilo que nós aprendemos lá dentro. Então, o nosso lar é a base, É importante quando nós trabalhamos com essa questão da inclusão, nós não julgamos o outro, não julgamos a outra pessoa, precisamos sempre trabalhar com isso. A desigualdade social é aquela, que muitas vezes, se a pessoa não parece comigo, não concorda comigo, eu acabo excluindo. Mas não podemos fazer isso, porque é uma pessoa única. Nem sempre as nossas posições e as nossas opiniões também agradam aos outros. Então precisamos entender isso. Então essa riqueza, diversidade que nós temos, nos enriquece muito quando nós acolhemos o outro, quando nós acolhemos a outra pessoa, quando a outra pessoa também nos acolhe. Então, isso que é importante para que nós possamos conviver diante dessa diversidade, É o mesmo Deus para todos, é o mesmo Pai para todos nós, é o mesmo Pai que criou todos nós, somos uma família universal. E Jesus, quando aqui esteve, disse que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. E este momento, somos nós os responsáveis por este planeta. Neste momento, somos nós os responsáveis para onde nós estamos, porque somos nós que estamos aqui encarnados, somos nós que estamos aqui nessa convivência, dessa experiência com os outros. Então, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é de cada um de nós, para cuidar deste planeta, para cuidar de nós, para ajudarmos as outras pessoas e as outras pessoas nos ajudar. Então, essa desigualdade, esse preconceito, ele está aí na nossa sociedade, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo ainda. Todos nós ainda carregamos conosco o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a arrogância, uns com maior, outro com menor intensidade, mas todos nós ainda temos bastante isso. Por isso que Jesus, ele combateu o orgulho e o egoísmo quando aqui ele esteve, porque a exclusão e a intolerância, ela só nos traz prejuízos. Queremos sempre que o outro mude para ser igual a nós. Então isso não é bacana, Vivemos num momento de polarização. Eu escolho um lado e ataco o outro. Aonde está o aprendizado nisso? Que eu escolho um lado e ataco o outro, não procuro entender o outro lado. Aonde é que eu aprendo com isso? Nós não aprendemos. Isso é intolerância, isso é ódio, e nós não podemos viver assim. Precisamos a cada dia cultivar a paz, cultivar o amor, trabalhar para isso, que diante dessa diversidade, com certeza, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Quando eu abraço, quando eu acolho o diferente, eu me renovo. Quando eu acolho o diferente,
eu cada vez mais vou me renovando, porque eu vou acolhendo alguém que tem uma outra experiência, eu vou acolher o outro que tem uma outra cultura, eu vou acolher o outro que pensa diferente do que eu. Se nós colocarmos qualquer assunto aqui hoje, numa roda de conversa, cada um de nós tem um olhar diferente, porque somos únicos, somos individualidades e precisamos conviver e respeitar isso, porque vivemos dentro de uma coletividade. E isso é necessário para o nosso aprendizado, isso é necessário para o nosso avançar, isso é necessário para o nosso progresso de cada um. Tem espaço para todos. Precisamos olhar as pessoas como um ponto de luz. É isso que somos, pontos de luz. Somos filhos de Deus e Deus é amor. Se somos filhos do amor, nós também somos amor. Então precisamos entender isso. Precisamos, como nos recomendou Jesus, ama ao teu próximo, ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Esse é o primeiro mandamento que nos ensina Jesus. E eis o segundo semelhante a esse, nos disse Jesus: ama ao teu próximo como a si mesmo. Ou seja, concluímos que amar o próximo, quando nós amamos o próximo, nós amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós amamos também o próximo. Então, nós precisamos fazer isso a cada dia na nossa caminhada. Temos que lembrar que a outra pessoa não tem o mesmo ritmo que o nosso. Ela não tem a mesma compreensão, não teve o mesmo aprendizado, que ela é única e nós somos únicos. Somos individualidades, somos aqueles que estão aprendendo. E quando nós olharmos para a nossa caminhada, nós precisamos ter esse olhar, como já falamos, carinhoso conosco mesmo. E nesse olhar carinhoso que precisamos ter conosco mesmo, nós precisamos também entender nós. E quando nós falamos em perdão, como já citamos aqui, é importante que nós também temos, acima de tudo, e talvez primeiro, nos auto-perdoar. Porque muitas vezes nós guardamos mágoas, rancores, culpas, porque não entendemos nós. Queremos que nós não temos, todos nós somos limitados, nós temos limites. Então, esse auto-perdão, ele é necessário. Talvez se você não perdoa, algum equívoco que você cometeu na sua vida, é porque você não entendia, não tinha compreensão naquela época que você tem hoje. Naquela época você não era maduro quanto você é hoje. Naquela época você não tinha a compreensão que você tem hoje. Naquela época você não tinha aprendido o que você, na sua caminhada, você aprendeu até hoje. Então, é por isso que muitas vezes você cometeu esse equívoco e que agora você está mais maduro. Então, é extremamente importante você ter essa compreensão, você se respeitar e entender que você é um ser humano, e um ser humano ele comete equívocos, e um ser humano ele comete erros, e ele tem grandes desafios para superar, para poder crescer com esses desafios, com os erros que nós cometemos, porque o erro ele me indica que eu não devo ir por aquele caminho, que eu devo tomar um outro caminho. E aí, como Deus me respeita, como Deus que é o Criador e respeita as suas criaturas, Ele deixa nós caminharmos e tomarmos o caminho que nós acharmos melhor para nós. Mas quando no meio desse caminho nós entendemos que estamos nos equivocando, que nós possamos trilhar um outro caminho, É isso que é o maravilhoso. É isso que é o bom, que a doutrina espírita nos ensina, que aí vem o arrependimento e aí vem a reparação. Porque muitas vezes, quando as dores, as lágrimas
né? As aflições batem na nossa porta, o questionamento é: para que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? E aí procurarmos respostas, porque aquelas dores, aquelas aflições, aquelas lágrimas, muitas vezes, aquilo ali é o efeito. Então nós precisamos procurar a causa. Não existe nenhuma ação que não corresponda a uma reação. Então é importante lembrarmos, e muitas vezes nós ficamos buscando lá no passado, e muitas vezes é nessa existência mesmo que nós cometemos esse equívoco, e aquilo que estamos passando é uma experiência para que a gente possa aprender, é uma experiência para que a gente possa a cada dia nos melhorar. Então tudo que nos acontece, nada é por acaso, nada acontece, né? Como falamos que Jesus não veio aqui passear, nós também não estamos aqui a passeio, nós também não estamos aqui fazendo turismo, nós estamos aqui para aprender, e é isso que nós estamos e vamos conseguir aqui, com certeza, porque Deus é maravilhoso e nós não temos um frio maior que um cobertor. Ele é necessário para nós e todos nós temos as ferramentas para podermos ultrapassarmos os desafios que a vida nos oferece. Tudo passa, seja qual for a dificuldade, o desafio que você esteja passando na sua vida, tudo passa, isso também vai passar. Esse momento desafiador que estamos vivendo no nosso mundo, neste momento que é coletivo, isso também vai passar. Então nós precisamos olhar, e neste olhar precisamos compreender que estamos vivendo um momento de aprendizado. Todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos aprender a conviver com essa diversidade social do qual nós estamos inseridos, do qual nós estamos aqui para poder fazer, não exclusão, e sim inclusão, sim um acolhimento, sim acolher o outro, para que a gente possa também ser acolhido, para quando chegarmos na espiritualidade, nós termos sempre, não chegarmos na espiritualidade de mãos abanando. Então, é isso. Eu gostaria de contar aqui uma história que eu ouvi ontem na TV Mundo Maior. Para a TV Mundo Maior, gostaria de abrir um parênteses aqui. A TV Mundo Maior, qualquer um de nós possa assistir, basta ter um celular para que a gente possa colocar lá TV Mundo Maior no Google e ele nos leva lá para a TV Mundo Maior, que é uma TV que tem 24 horas programas espíritas. E onde eu estava assistindo um desses programas e ouvi a seguinte história de uma mulher. Ela mora em Portugal, é brasileira, e ela disse que quando chegou aos seus 40 anos, ela disse: agora eu vou realizar o meu sonho, porque eu já estou mais ou menos estabilizada. E qual era o seu sonho? Era ser mãe. Mas diante dessa sua, dessa sua decisão, certo dia ela palpou os seus seios e viu que tinha um caroço. Correu ao médico e lá foi constatado que era um câncer de mama. Segundo ela ficou triste e indagou: Deus, por que comigo? Passou, fez o tratamento, teve um sucesso, foi bem sucedida, bem atendida, apoio da família, e ao final desse tratamento, o médico da família constatou que no seu útero tinha algo que ela falou, que eu não me lembro o nome, e que naquele momento era necessário retirar o seu útero. E aí também acabava o sonho de ser mãe. Segundo ela, também ficou triste,
mas não perguntou para Deus dessa vez o porquê com ela. Se recuperou da cirurgia, não sei se ela já trabalhava e voltou ao trabalho, ou ela arrumou um trabalho em uma escola para trabalhar com crianças. E lá ela encontrou um monte de crianças, mas também encontrou a Maria Helena, uma criança que a odiava, chegava a agredir ela. E aí ela, como espírita, viu que ali tinha um espírito que era um espírito, né, de existências anteriores, que talvez era um inimigo. E aí ela foi trabalhando, e segundo ela, hoje, a Maria Helena é uma das pessoas, das crianças, que mais amorosa com ela. Nós contamos essa história para dizer a cada um e cada uma de vocês aqui presente, e para mim também, que seja como for, muitas vezes nós queremos, a vida nos leva, nós temos um plano aqui, e muitas vezes a vida nos leva para um outro, mas o objetivo é sempre o mesmo. É de aprendizado, é de reconciliação, é de amor. Ela não pôde ter o filho biológico que quis, mas teve um monte de filhos, e também encontrou lá a Maria Helena, que era alguém lá de trás que precisava ter ali uma reconciliação. Veja como Deus é maravilhoso, veja como a espiritualidade é maravilhosa, nos coloca nas situações para o aprendizado, para o amor, para a reconciliação. Então, aonde nós estivermos, é importante nós lembrarmos que quando acontecer algo na nossa vida, nós não perguntarmos a Deus por que comigo, e olhar o que eu posso aprender com essa situação. Aonde está aí o amor? Aonde está aí o meu aprendizado? Aonde está aí o meu trabalho? Aonde está aí o meu crescimento? Aonde está aí que eu posso avançar? O que eu posso aprender com essa situação? Então, é importante sempre sabermos que estamos aqui para aprender, estamos aqui com todas as ferramentas necessárias. E o Evangelho do Cristo, a luz da doutrina espírita, de novo, é a grande receita para colocarmos a nossa vida, para colocarmos o nosso cotidiano, e com certeza, com isso, nós vamos aprender a viver, a conviver, a viver com essa diversidade social no qual nós estamos inseridos, e que vamos trazer para dentro dela a tolerância, o amor, a inclusão, o acolhimento, que é isso que estamos precisando neste momento. Teremos um mundo de paz quando ele for constituído de pessoas pacíficas. Então é isso que precisamos ser e ter neste momento: paz, paciência, tolerância e compreensão. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos. Eu faço a prece? Sim.